Boa noite, feliz 2017, 21 horas, 30 minutos, 30 segundos, o 21h30 está entrando no ar pela primeira vez nesse ano de 2017 com um convidado muito especial. Novo prefeito da capital, Nelson Marquesan, vai conversar conosco sobre as 10 medidas que ele já anunciou hoje para conter aí o problema das finanças do município que sofre com dificuldades. Marquesan suspendeu pagamentos de débitos e novas despesas até abril. Olha, os números são gigantescos, vamos conversar com ele sobre esses números e outras medidas e também as promessas de campanha. Afinal de contas, com essas questões todas de déficit, tem como cumprir, por exemplo, os postos de saúde abertos até às 10 da noite? A questão das câmeras instaladas nos ônibus de Porto Alegre? E como é que vai ficar a situação dos pardais da cidade? Eles vão fazer aquele reconhecimento das placas? Em quanto tempo? Segurança pública, saúde, eram prioridades da campanha, continuam sendo. Tudo isso e muito mais em instantes com Nelson Marquesan. Na segunda parte do programa, vamos falar sobre o Porto Verão Alegre, um espetáculo muito engraçado, muito legal, dança e bom humor com o pessoal do Abobrinhas Recheadas. Portanto, o programa está recheado de atrações e entrando no ar agora. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, como é que foram? O senhor assumiu às 18 horas na prefeitura, aquela transmissão de cargo, tinha assumido antes da Câmara. Como é que foi aí as últimas 30 horas do seu dia? Bom dia, boa noite para o senhor, prazer de ter aqui mais uma vez ao vivo. Boa noite, Felipe, prazer estar aqui nesse segundo ano de 2017, desejar a ti e aos ouvintes aí um bom ano novo, dizer que é uma alegria estar aqui hoje no primeiro dia, efetivamente, de trabalho na prefeitura, que começou razoavelmente cedo, né? Saímos de casa às 7h20, 7h30, chegamos na prefeitura 20 para as 8 e desde lá foi um dia com entrevistas, com reuniões e com telefonemas, né? Na expectativa de dar os primeiros passos do governo, sempre com muita calma, muito estudo, porque são muitas coisas que têm que ser feitas. E a gente está tentando, Felipe, fazer anúncios daquilo que realmente será feito e terá resultados, né? Sem assinatura de contratos ou notícias que não tenham um reflexo prático na estrutura da máquina pública e também na vida das pessoas. Então foram algumas horas muito corridas. Ontem foi bonito, foi legal, fiquei feliz por todo, tirando o calor, né? Foi uma transmissão de cargo que eu fiquei honrado. Eu gostei quando o senhor disse ontem na posse. Porque eu assisti posse já de outros prefeitos naquela condição que o senhor falava, em salas apartado do saguão principal da prefeitura, sem condição. Pelo menos ali, né, quem quis assistir estava no mesmo ambiente, todo mundo, foi mais democrática, me parece. Né, para quem não está entendendo o que nós estamos falando, né, a transmissão de cargo ontem foi feita em frente à prefeitura, né, com a colocação de um espaço especial ali, para que as pessoas todas pudessem assistir. Antigamente era um aperto, era um horror, estava quente na rua, mas era muito pior lá dentro. Na verdade, sempre se fez dentro da prefeitura, quente, apertado e com pessoas em espaços separados e muitas pessoas que ficavam na rua. Então a gente decidiu por dois motivos. Primeiro, para que todos pudessem assistir, né, e fosse de alguma forma mais arejado, foi quente igual, mas pelo menos não foi tão apertado e todo mundo pôde assistir ao vivo, direto. E segundo, para passar uma mensagem para a nossa estrutura de governo, principalmente para os secretários que estão entrando agora, secretários adjuntos, nossa equipe, de que a gente, por mais problemas que tenha, por mais que tenhamos que trabalhar em atividades burocráticas, que a gente não perca a realidade da rua, a vida real dos porto-alegrenses. A nossa campanha não teve 1 minuto de estúdio, nem 1 minuto em toda a campanha, foi toda na rua, no meio das pessoas. Então a posse para nós na rua, no meio das pessoas, aberta, também foi um sinal de que é assim que a gente quer que o governo aconteça, para a gente não esquecer que a vida real acontece na rua e não dentro dos gabinetes. Uma curiosidade, antes da gente começar efetivamente sobre o seu primeiro dia de trabalho. O
O senhor é a favor ou contra a reeleição? Eu era a favor. Eu acho que com o tempo ela foi se corrompendo, né? E acho que da maneira que ela foi utilizada, a gente teria que ter extensão de mais um ano do mandato, quem sabe, para fechar em 5 anos e a gente parar com a reeleição. Acho que da forma que ela foi utilizada e com o jeito que a gente não consegue fiscalizar as campanhas, a utilização da máquina, eu acho que ela é uma coisa quase que desleal. Eu lhe pergunto isso por uma outra questão. Porque o senhor não tinha sentado, agora o senhor já sentou na cadeira de prefeito, e já se falava como é que seria a sua sucessão, quem eram os candidatos, como é que os partidos iam se comportar na base do governo, na oposição. E teve o exemplo de Eduardo Leite, que esteve muito próximo do senhor na transição, não sei se nas últimas horas segue próximo do senhor, mas que disse que era contra e não foi à reeleição. Hoje, o que o senhor pensa daqui a 4 anos? Sinceramente, eu não penso, as pessoas, vai ser candidato a governador, se fizer um bom governo, vai ser o Senado, vai à reeleição. Eu estou muito preocupado. Eu acho que a responsabilidade, neste momento de administrar a capital, ela é muito grande, porque as dificuldades são muito maiores do que qualquer um que está nos assistindo pode imaginar e do que qualquer um que concorreu a prefeito imaginava. A situação ela é muito, muito grave do ponto de vista financeiro e, evidentemente, que afeta todos os serviços. Então, eu estou muito preocupado em corresponder, Felipe. O senhor não chega a dizer o que dizia Eduardo Leite, que o senhor não concorre à reeleição. Não preciso dizer isso, eu acho, mas não está na minha meta. Eu quero chegar no final dos 4 anos aliviado de poder ir no supermercado como eu vou hoje, de poder andar de bicicleta com meu filho, de poder sair na rua, olhar as pessoas e que elas não tenham, que não tenha sido eu mais um a fazer com que as pessoas percam a confiança na política. A ex-presidente Dilma Rousseff mora a 20 metros, é atravessar a rua de um supermercado. Na condição de presidente, eu entrevistei ela, ela disse que não tinha como sair. Como eu sou. O senhor pretende continuar fazendo essas coisas que eu vou usar, abre aspas, triviais, fecha aspas? Olha, o tempo, a disponibilidade de tempo pode algumas vezes me impedir de fazer isso e eu tenho que pedir para alguém fazer. Mas eu gosto disso. Eu gosto da vida real. Eu gosto de à meia-noite, se for o caso, passar no supermercado e muitas vezes já fiz isso para fazer compras, para ver gente. Eu gosto de ver gente, eu gosto de andar no centro. Né? O senhor não tem isso? Eu me privo disso por causa do tempo, por causa da angústia de produzir, de resolver problemas, de fazer a máquina andar. E desde quando eu era deputado é assim. Né? Mas eu gosto dessa relação de ver o sol, de ver a chuva, de ver as pessoas, de escutar os gritos na rua, né? Os músicos de rua, de ver a realidade da dificuldade das pessoas. Essa vida real é o que me motiva a continuar fazendo as coisas que eu faço. O senhor pretende fazer isso? Eu prefiro muito mais esta vida real do que aquela entourage, né, que existe em... O senhor vai andar com segurança, não? Olha, eu estou iniciando o meu primeiro dia hoje. No meu primeiro dia hoje eu estou com segurança. É uma coisa diferente para mim, o formato, a atuação. Eu não sei ainda o que vai acontecer. Eu não tenho experiência em ser prefeito. É meu primeiro dia, mas não é uma coisa normal para mim, do jeito que está acontecendo. Não está gostando disso, andar com alguém o tempo todo? Está sendo diferente, Felipe. Pode ser que aconteça fatos daqui a 20 dias e que eu morda a minha língua, né? Mas hoje está um pouco desconfortável, no dia de hoje. Embora as pessoas sejam muito atenciosas e queridas, né? Mas não é o meu normal, não estou acostumado. Uhum. Bom, vamos lá. Vamos para as medidas. O senhor anunciou a suspensão de pagamento de débitos e novas despesas não serão feitas até abril. O que significa isso? Tem 2 anúncios, né? Talvez os 2 principais decretos. Um é que nós não vamos, nos próximos 90 dias, criar algumas despesas novas, como contratação de carros locados, diárias, viagens, cursos, seminários, horas extras. Então, nada de novo será criado em várias áreas. Essa é a primeira questão. E o segundo decreto é que nos 90 dias que vem, nós não vamos pagar as dívidas passadas do ano passado. Né? Nós vamos fazer um levantamento para que a gente possa, em cada secretaria, ver aqueles, vou falar não pejorativamente, mas contratos de gaveta,
aqueles contratos que ainda não chegaram na Secretaria da Fazenda, né, aqueles empenhos que eventualmente tenham sido cancelados e o credor vai bater na nossa porta, para que a gente possa fazer um levantamento das pendências que tem, dos valores que tem e de quais são esses credores, de que áreas e setores são, para que a gente possa, a partir daí, estabelecer uma política de pagamento, seja alongando, seja priorizando, né, seja oferecendo desconto, pagamento para quem der desconto, mas dentro de um cenário que a gente só pode, e com o decorrer do tempo e com a relação com os fornecedores, efetivamente ter esse levantamento. Então, esses são 2 decretos. Um, para proibir despesas novas que sejam criadas nestas áreas, e outro para suspender o pagamento de despesas do exercício de 2016. O senhor não tem ideia das dívidas da Prefeitura hoje? Com toda a transição, com toda a troca de informações, hoje o senhor não tem segurança de dizer, olha, a Prefeitura deve tanto aqui, tem tanto a receber lá? Veja bem, no último mês de governo, o prefeito não sabia se ia pagar o 13º, não sabia se ia pagar a folha. Ele arrecadou 100 milhões do exercício de 2017 para pagar as despesas de 2016. E ficou sabendo um dia útil antes do final do seu governo que ele ia pagar toda a folha em dia. E então ele deixou de pagar fornecedores até o último dia. Quais fornecedores ele pagou e não pagou, eu não tenho como no primeiro e no segundo dia de governo saber. Quais fornecedores, dentro de 37 secretarias ou órgãos que o Estado de secretarias fizeram algum contrato, né, e esse contrato não chegou a constar da relação da Fazenda ou entrar realmente no fluxo de caixa, eu também não tenho como saber. O prejuízo que vão dar as empresas como Carris, como a FGTAS, como a Procempa, eu não tenho como ter isso projetado, né? Eu não tenho como, as despesas que foram os prejuízos que deram no final do ano, eu também não tenho exatamente como saber qual é a dependência delas do Tesouro no que se refere ao ano passado. Então, tudo isso terá que ser levantado, Felipe, para que as nossas informações elas sejam absolutamente reais e a gente não perca a nossa credibilidade. O que foi convencionado chamar de guerra do IPTU entre Marquesan e Fortunati está encerrado? Ou tem ainda um novo round? Na verdade, não foi uma guerra de IPTU. O prefeito Fortunati, para pagar as despesas da gestão dele, precisou retirar receitas do ano seguinte. Para mim, a lei de responsabilidade fiscal ela é clara que isso é vedado por lei, especialmente no último ano, ou particularmente no último ano, senão ficaria muito fácil, né? A justiça contra Nós fomos à justiça. Não, mas agora, como prefeito, muda alguma coisa? Vai tentar algum tipo de Não, a gente perdeu 100 milhões de receita de 2017, que foi utilizado para pagar despesas de 2016. É um fato, passou, acabou. Tá. Seguimos adiante, não temos alternativa, não temos outra opção. Como é que Felipe Vieira paga o IPTU? Felipe Vieira não pagou o IPTU porque tinha uma promessa de 15%, foi reduzido para 12%, né? E é até 8 de fevereiro. Eu pego a guia que foi mandada para minha casa, vai haver uma reimpressão de guias e um novo gasto para a prefeitura com isso. Eu vou na internet e tiro uma guia. Não, já definiram essa situação? O Felipe pode até amanhã pagar com 12% com esta guia. Tá. A partir de amanhã, o Felipe vai ter que entrar na internet, como já poderia ter feito no ano passado, imprimir a sua guia e ir no banco e fazer o pagamento. Nós não vamos reimprimir e reenviar Portanto, os boletos. se eu quiser aproveitar até dia 8 de fevereiro, os 12%, vou na internet, faço uma impressão. Ou usa a atual guia para pagar até amanhã. Até amanhã. Sim, mas se eu quiser lá, no dia 8 de fevereiro, chegar no banco, eu pego, faço uma reimpressão na internet. Isso aí. Ponto. E paga até o 8 de fevereiro, que é o 5º dia útil do mês de fevereiro. Tá, essa é a forma, até lá está garantido os 12%. Está garantido, já foi anunciado um decreto hoje e deverá ser publicado amanhã ou quarta-feira. Me diga o seguinte, quanto o senhor imagina que vai arrecadar de IPTU nesse primeiro mês? A nossa intenção de prorrogar, na verdade, o desconto não é de arrecadar mais em janeiro, né? A nossa opção de prorrogar o desconto era de não deixar ou de incentivar que as pessoas não pagassem em dezembro esse tributo que deveria ter a sua arrecadação
no exercício 2017. Então nós não temos uma expectativa, mas provavelmente deverá ficar em torno, e aqui eu estou fazendo quase que um chute, né? Olhando o passado, a previsão do prefeito era arrecadar 150 milhões, ele arrecadou 100 milhões. Então deverá ficar em torno de 50 milhões o adiantamento de IPTU em janeiro. Antes da gente entrar nas 10 medidas, eu tinha uma informação na sexta-feira, dia 30, cheguei a preparar o texto, que era R$1 bilhão. Até eram duas informações, na verdade. Uma dava conta que eram R$900 milhões o cálculo do déficit da Prefeitura de Porto Alegre, feita por uma das consultorias que lhe auxiliou na transição. E a outra consultoria, a da FIP, essa a fonte me identificou como da FIP, a outra não foi identificada, mas essa como da FIP, que também estava nessa faixa. Então eram duas consultorias, estavam muito próximas, esses números de 900 milhões. Hoje o senhor usou um número de 1 bilhão 167 milhões. Que número é esse? Nós temos algumas consultorias que nos ajudaram no período de novembro e dezembro a tentar fazer um levantamento do fluxo de caixa, mas essa informação acabou ficando junto à Prefeitura. Nós não conseguimos fazer essa verificação mais apurada e é isso que a gente vai aguardar esses dias para a gente ter esse fluxo de caixa. No que se refere ao orçamento do ano que vem, deste ano 2017, na verdade, não do ano que vem, mas do ano que se iniciou ontem, esse é um orçamento aberto, que a gente pode pegar os exercícios anteriores, né, o que foi concluído, o que está já no sistema, e fazer uma projeção. Por exemplo, a Prefeitura projetou para o ano que vem um crescimento de 15% a 20% de ISS e de ICMS. A economia não deverá crescer 0,5%. Então, o cálculo de hoje é o seguinte, o cálculo de hoje do Banco Central, a pesquisa que o Banco Central faz com os economistas das maiores instituições financeiras é, se crescer, cresce até 0,5%. Pois é. Até 0,5%. Então, né? a previsão de que a gente vai aumentar aí de 15% a 20% em ICMS, em arrecadação de ICMS da Prefeitura, ela não é correta no orçamento nesse ano. A previsão de que vai aumentar isso em ISS, Imposto sobre Serviços, também não é correta. Não há lógica, não há critério técnico que justifique esta previsão. Nós temos previsão de receitas, de financiamentos no orçamento do ano que vem, que nem contratados estão, 2017, que nem contratados estão. E nós temos despesas subfaturadas, subcalculadas. Então, dentro destes termos, com critérios técnicos, a previsão é que este orçamento ele esteja incorreto do ponto de vista de receita e despesa e que a gente tenha um déficit de 1 bilhão 167. Se a gente fizer o cálculo de que o prefeito Fortunati adiantou 100 milhões deste orçamento para 2016, então o déficit passa para 1 bilhão 260 milhões. Né? E, então, uma coisa ela é absolutamente certa e inevitável. No ano de 2017, nós entramos no ano de 2017 com despesas contratadas pelos governos anteriores, que são muito superiores às receitas que nós teremos. Então, sem fazer aqui nenhuma criatividade, nenhuma maquiagem, Felipe, este ano nós vamos ter que fazer opções das despesas que serão pagas. Onde é que vai estourar no meu e nos telespectadores cidadãos dessa cidade? Vai estourar nos impostos, vai aumentar impostos, vai baixar a qualidade dos serviços, vai estourar no funcionalismo municipal? Como é que o senhor vai resolver? Porque, afinal de contas, é 1 bilhão 260 milhões, é muito dinheiro. O senhor vai ter que tirar de algum lugar. Na verdade, nós não vamos tirar, nós vamos deixar de colocar. Tá. Né? Porque não vai ter. Não há mágica e não há maquiagem. Não vai ter, não tem previsão de receita para pagar as despesas que foram criadas por governos anteriores, não por nós. Essas despesas estão contratadas. O que nós podemos é tentar descontratá-las, como é um dos decretos que está aí. Nós vamos revisar todos os contratos da Prefeitura, nós vamos evitar contratações novas, nós vamos evitar novas despesas que não são de pessoal, as de pessoal também, proibimos a contratação de novos funcionários, se não temos para pagar a folha dos atuais, não podemos contratar novos. Né? E vamos fazer uma reorganização das secretarias do ponto de vista de CCs, cargos de comissão, que é justo, mas não vai ter uma repercussão financeira. Então, Felipe, se tu andar na rua,
As pessoas já estão sentindo há bastante tempo que nós temos mais despesas do que receitas, na falta de assistência social, na falta de saúde, na falta de infraestrutura, de obras paradas há anos, obras atrasadas há 3, 4 anos. Né? Então, nós já estamos sentindo o que acontece quando se tem mais despesas contratadas do que receitas. Eu já vou lhe repetir a pergunta do aumento de impostos, mas antes vamos só verificar aqui, porque isso aqui não está aqui. As 10 medidas anunciadas pelo senhor, já falamos. Da ampliação do IPTU até o 5º dia útil de fevereiro, da suspensão por 90 dias dos pagamentos de valores pendentes para ter uma real situação das contas, da suspensão por 90 dias de criação de novas despesas e contratações, revisar valores e quantidade de contratos e licitações em andamento da Prefeitura. Isso será feito... Foi essa última medida que isso será feito também, né? Criar comitê para gerir as despesas de pessoal. Nós precisamos reorganizar o número de cargos em comissão, reorganizar as funções gratificadas, que são muitas, e nós precisamos também ter um comitê para tratar das despesas de pessoal. Mais de 50%, em torno de 55% do orçamento da Prefeitura, da receita corrente líquida, vai para pessoal. Então nós fizemos 2 comitês, um para reorganizar todos os contratos e fazer uma revisão, evidentemente, dessas despesas de custeio e de contratualização de investimentos, e outro para cuidar da questão de pessoal, para a gente ver como é que a gente pode reorganizar a estrutura de despesas de pessoal da Prefeitura de Porto Alegre. Criação de comitê para a gestão orçamentária de despesas, além de analisar todos os gastos de manutenção e investimentos. Suspende novas contratações e concursos em andamento. Concursos, o senhor não tinha falado, concursos estão suspensos. Suspender a ideia. Tá. Versa sobre a racionalização do uso de veículos oficiais. É tanto o gasto assim em veículos oficiais? A gente tem em torno de 30 milhões de despesas. Veículos oficiais, na verdade, são todos os veículos que a Prefeitura usa. Então, aí veículos locados entram nisso. Não são só os veículos de propriedade da Prefeitura, mas também os locados. E a gente quer racionalizar. A gente sabe que tem áreas que precisam desses veículos e, a princípio, a locação é a melhor alternativa nesses casos específicos, quando o veículo tem que ficar muito tempo à disposição, alguns na área da saúde, por exemplo, alguns na área da assistência social, mas tem muitas áreas que a gente acha que vai conseguir, com esse decreto, reorganizar a despesa, e o servidor público vai usar o táxi, com convênio, e reembolsar através do deslocamento que ele fez. Táxi, Uber não? A gente vai iniciar pelo transporte público individual, que é o táxi. E se nós formos bem servidos, provavelmente vamos manter. Se não, se os táxis não prestarem um bom serviço, eles vão primeiro começar a serem descredenciados do serviço da Prefeitura. E quem sabe no futuro usar um outro aplicativo. Usar através de aplicativo que é o transporte individual privado. Tá, só para eu entender. O Felipe tem um táxi lá, o 0001 táxi de Porto Alegre. O Felipe se credencia ou... A gente vai formatar isso, operacionalizar. Tá, ou o prefeito Nelson Marquesan vai lá e vai parar um táxi na rua, vai pegar a nota. Provavelmente vão ser todos os táxis que vão poder fazer esse serviço. E aí o servidor, a gente vai organizar. A ideia é que a gente tem um aplicativo. Nós não temos aplicativo ainda, mas que a gente tem um banco de dados que o servidor diga, olha, aquele motorista lá estava bêbado, aquele motorista lá é um mal educado, aquele motorista comete infrações, ou ele, enfim, o carro dele está muito sujo. Eu não quero mais. Então ele vai sair, vai ser esse táxi que não vai mais ser chamado ou reembolsado pela Prefeitura. Isso terá que ser operacionalizado. Mas este é o conceito, que o bom taxista a gente mantenha no convênio e que a gente possa, inclusive, utilizar esse convênio que vai colocar, em tese, alguns milhões por ano nos táxis de Porto Alegre, também seja utilizado para valorizar o bom taxista e para monitorar o mau taxista. Como o senhor falava muito em aplicativo na campanha eleitoral, não é uma incoerência descartar o Uber já de cara disso aí? Não. Eu estou iniciando com um serviço individual de transporte público, transporte público individual. Eu acho que é uma coerência. Eu não sou contra o táxi. Eu acho que nós temos que aprimorar o táxi. Mas não deveria ser feita uma disputa nesse caso, o táxi Uber? Eu acho que a gente tem que desburocratizar o Uber inicialmente. Quem sabe a gente possa avançar depois, não estou dizendo que não. Eu acho que nesse primeiro momento
A gente quer desburocratizar a Uber e todos os aplicativos e todos os serviços e todas as atividades em Porto Alegre têm que ser desburocratizadas para que as pessoas venham fazer negócios aqui e os porto-alegrenses possam ter negócios, né? Mas a gente vai iniciar pelo táxi para valorizar esse serviço público e quem sabe até utilizar isso para punir o mau taxista e também valorizar o bom taxista, né? Racionalização do uso de telefonia móvel. A mesma coisa, a gente vai tentar botar numa matriz única todos os telefones celulares utilizados por todas as pessoas que trabalham de alguma área da atividade pública municipal. Vamos para a última, que é o grupo para fazer a reforma administrativa. Nós encaminhamos um projeto para a Câmara de Vereadores, que deve estar sendo votado nesse momento. E vai passar. Onde a gente espera que sim, até porque, com todo respeito às opiniões dos vereadores, não dar um crédito para um prefeito que está entrando e fazendo uma racionalização de 37 secretarias, 37 órgãos, secretarias, ou com estado de secretarias, para 15, não me parece uma coisa até, diria, ética, né? Acho que tem que ser dada oportunidade para o prefeito que entra fazer essa alteração. E então, a partir desta alteração para 15 secretarias, nós já colocamos no projeto que está sendo apreciado pelos vereadores hoje, que em 120 dias nós encaminharemos a segunda parte, que é a reestruturação do segundo escalão, das diretorias, redistribuição de serviços, né, de alguns processos que são obrigados a constar em lei. Então, este grupo é para fazer este planejamento e aí também, Felipe, vai entrar a questão de funções gratificadas, que nós temos uma certa desorganização e um desequilíbrio que causa injustiças de remuneração dentro do setor público. Para isso é este grupo. Eu olhei a reforma administrativa e acho que a prefeitura... o senhor consegue fazer a prefeitura funcionar, em tese, olhando de fora, não vi todos os números, mas tem 3 áreas que me chamaram a atenção. Uma que eu imaginava que poderia fundir com a outra. Então, ISMAN e SEDA. Bom, direitos animais hoje foi uma loucura na Câmara, o senhor deve ter acompanhado parte disso, uma chiadeira a respeito da extinção dessa secretaria. Por que a SEDA não ficou com a ISMAN e por que a ISMAN, onde Porto Alegre é uma referência nacional, onde Porto Alegre é pioneira no meio ambiente, está sendo extinta? Pioneira exatamente em ter uma secretaria. Exato, em ter uma secretaria, fora a luta ecológica que Porto Alegre puxou em nível nacional. Afinal de contas, não são poucos os ecologistas reconhecidos em nível nacional passaram por aqui. Né? Uhum. Eu acho que o fato de ser a primeira... Magda Renner e tantos mais. Né? Acho que o fato de ser a primeira secretaria de meio ambiente não chega a ser uma justificativa racional, né? Plausível, ela é muito emocional e eu entendo isso. Agora, acho que os tempos mudam. Nós estamos dando mais poder para este raciocínio de sustentabilidade. Esse, para mim, é um conceito mais novo, mais moderno e que a gente vê em nível mundial, que é um conceito que ele perpassa todas as atividades, todas as secretarias e que ele tem um conceito de sociedade. Sustentabilidade ambiental, sustentabilidade do planejamento urbano. Nós estamos colocando junto com a Secretaria do Meio Ambiente, dentro da sustentabilidade, a questão do planejamento urbano de Porto Alegre. Nós estamos colocando lá a Secretaria de Direitos dos Animais, estamos colocando dentro da Secretaria de Sustentabilidade a questão dos resíduos sólidos. Então nós estamos fazendo uma secretaria muito mais forte e menos ideológica do que ela é hoje, uma secretaria pesada, dura e não, com todo o respeito, não tem nada de moderno. Os animais não vão ficar abandonados? Mas se a gente for pensar assim, então, a gente tem que fazer a Secretaria Municipal das Crianças, a Secretaria Municipal das Pessoas que estão em situação de rua, a Secretaria Municipal dos Desempregados, a Secretaria Municipal de quem não tem atendimento à Secretaria da Saúde. Enfim, esse não é um conceito de gestão. O conceito de gestão é de separar as atividades por propósitos e reorganizar os processos. Quanto mais secretarias, mais tu dilui o problema horizontalmente. E quanto mais espaço tu tem entre o prefeito e os problemas para baixo, tu dilui os problemas, tu afasta os problemas da solução verticalmente. Então, esse é o conceito moderno de gestão. Goiás tem 10 secretarias. O estado de Goiás tem 10 secretarias. Não é esse conceito de que para alguma política permanecer, ela precisa ter uma secretaria
ela é um conceito carguista, tão pejorativo, tão ruim, tão nocivo à sociedade, como foi o conceito de ter secretarias para atender a partidos. Não, não é isso. A prefeitura não está para atender conceitos ideológicos, partidos políticos ou pequenos nichos que se mobilizam. Está para atender o interesse público. E o interesse público é melhor atendido quando a estrutura funciona mais rápido e mais ágil para atender a todas as políticas. Não se está excluindo políticas, pelo contrário, está tentando se fazer que essas políticas públicas... Vai ter política de direitos animais, vai ter... Está se tentando fazer que as políticas públicas sejam realmente atendidas e não apenas se dar 3 cargos para aquelas pessoas, então elas param de gritar e se acomodam. Não é esse o conceito da sociedade. Quem é que vai fazer licenciamento ambiental em Porto Alegre? Secretaria responsável dentro da estrutura legal por isso. Secretaria de Sustentabilidade, tá. Que poderia se chamar a Secretaria do McDonald's, entendeu? E se tiver na lei que é ela que faz o licenciamento, é ela que vai conceder o licenciamento. Então, essa ideologização, esse preconceito, essa paixão acima da racionalidade, a paixão ela é útil quando ela usa o racional e pelo racional me apaixono para fazer a transformação. Agora, simplesmente porque eu gosto, porque sempre foi assim, porque eu quero, isso é que atrasou a nossa cidade. Secretaria de Turismo me surpreendeu. O senhor respondeu várias vezes essa questão, principalmente ligada à questão do centro de convenções, né, que todo mundo diz que é uma necessidade em Porto Alegre. O senhor respondeu essa pergunta várias vezes, inclusive aqui no programa. Por que a extinção da Secretaria de Turismo? Porto Alegre atrai turismo de negócios. Porto Alegre não é uma cidade turística dentro desse conceito, né, de turismo mais aberto, mas é um turismo de negócios. Felipe, nós não queremos cortar CCs. Nós queremos colocar os CCs que são necessários. Nós não queremos cortar FGs. Nós queremos colocar funções gratificadas no número necessário para atender o interesse público. E nós não estamos cortando secretarias. Nós estamos estruturando a administração pública municipal de forma que ela funcione. Porque ela não funciona hoje, isso é notório. Ou pelo menos ela funciona mal em algumas áreas. E a ideia é que, se a gente reorganizar desta forma, com propósitos, a gente consiga fazer a máquina funcionar melhor. E isso é um conceito que não é meu, isso é um conceito da maioria dos municípios que funcionam, dos estados que funcionam e do mundo inteiro. Entende? Então nós trouxemos as técnicas de gestão pública que funcionaram nos municípios que oferecem melhor qualidade de vida do que nós, dos estados que conseguiram evoluir, dos países que evoluíram. Isso é um conceito de gestão. E gestão pública não é um conceito ideológico ou para dar satisfação a um nicho político ou uma ideologia, seja ela liberal ou socialista. Isso é para funcionar a máquina de Porto Alegre. Não se está extinguindo, se está reorganizando para que o serviço público seja entregue com mais qualidade aos habitantes de Porto Alegre. O senhor é prefeito de Porto Alegre. Em quanto tempo, agora que o senhor é prefeito de Porto Alegre, o senhor consegue cumprir a promessa dos postos de saúde abertos até às 22 horas? Qual é o cálculo que o senhor está fazendo hoje, quando o senhor sentou na cadeira? Não se faz cálculo se tu não tem um diagnóstico qualificado. E o diagnóstico qualificado das despesas pendentes e do fluxo de caixa, a gente terá em algumas semanas. E quando a gente tiver isso... nesse caso? Não era que se dizia, olha... Não, a gente dizia que era uma questão de opção. E a gente fazia uma referência para as pessoas terem uma noção do que significava ter 8 postos abertos, que era o equivalente a em torno de 6 a 10% do número de CCs, que custam 150 milhões. E nós entendemos que eles serão muito reduzidos nessa reforma. E serão quanto reduzidos? Nós vamos colocar o que precisa e em algumas semanas ou meses, 1, 2 meses, nós teremos esse número para os telespectadores. Câmera facial nos ônibus. Tem prazo? A gente fez um avanço nisso, né? Já no final do ano passado, pedimos para o prefeito Fortunati encaminhar uma demanda das empresas de ônibus para elas argumentavam que se não tivesse a renovação, Felipe, da isenção de ISS para o transporte público coletivo, elas teriam que colocar essa não existência da isenção a partir desse ano na tarifa. Então nós encaminhamos a prorrogação por 1 ano e colocamos lá que a gestão
da bilhetagem eletrônica deve vir para a Prefeitura. Isso vai dar muito mais transparência. Essa é uma prova que não tem nada de ideologia, porque isso é, por exemplo, defendido por Fernanda Melchiora do PSOL na Câmara de Vereadores. Só para deixar bem claro, isso é uma questão antiga que a vereadora Fernanda Melchiora bate, e outros vereadores batem, mas a Fernanda se destaca nessa questão. Nada do que a gente está fazendo é ideológica, porque a gente acredita que realmente, até para dar um conforto para o cidadão, para ele se sentir mais confiável na estrutura de transporte público, a gestão tem que estar com a Prefeitura. A gente estourou o tempo, né? Mas é o seguinte, a questão dos pardais. Quanto tempo para fechar as entradas de Porto Alegre? Felipe, hoje é o primeiro dia. Nós isso aí estava nas promessas, imagina isso aí. E nós vamos cumprir, apesar de todas as dificuldades. 3 meses, 1 ano? Nós não temos isso, nós não temos a situação financeira da Prefeitura clara, Felipe. Assim que nós tivermos isso, com toda a transparência e com toda a segurança, nós vamos dar os prazos. A informação que me chega é que, com algumas dificuldades de um bloco independente, vai passar tudo na Câmara hoje, a sua reforma administrativa. Os secretários estarão nomeados até quando? A gente tem a expectativa que até o final da semana estejam todos eles escolhidos e anunciados. Mas nós estamos primando muito mais pela qualidade do que pela velocidade. Tá, são poucos secretários políticos até agora. 2, né? Olha só, eu acho que... São 2? Não, mas são 2, né? Até tem mandato, são 2. Não, são 2. São 2. O senhor vai ampliar isso? Olha, o que a gente está buscando, eu não faço muito esta divisão. Né? Eu acho que o político que não aproveitou a oportunidade da política se qualificar, ele perdeu grande oportunidade e é quase um medíocre. E vice-versa. O técnico que não tem nenhuma habilidade política, ele não é um bom técnico porque ele não consegue concretizar o seu conhecimento racional. Então, a gente está buscando pessoas que tenham a competência, a habilidade de atender a demanda daquela secretaria que foi reorganizada por propósitos. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem um propósito de gerar emprego, de desburocratizar, de facilitar a vida em qualquer área do empreendedor de Porto Alegre. A Secretaria de Desenvolvimento Social, nós pegamos tudo aquilo que é afeto, tem relação com as pessoas mais humildes de Porto Alegre e colocamos naquele propósito. Esse é o propósito dessa secretaria e buscamos as pessoas que têm a maior qualificação neste momento de vida para entregar, para se dedicar, para ter compromisso com aquele resultado, Felipe. Então, por favor, conclua. Então, essa é a ideia para cada secretaria. Subsecretário, é só entre nós dois aí. O senhor recebeu muita reclamação dos seus companheiros de campanha quando o senhor nomeou o Luciano Alabarce. Porque é o seguinte, o senhor deixou perplexa a esquerda, né? E, não sei se triste é a palavra, e também a direita, perplexa a esquerda e a direita. Ninguém esperava. Eu até tinha lhe perguntado, já tinha informação, tinha lhe perguntado, o senhor pegou e disse que não era por ali, que ia ver e tal. Né? Mas o senhor deixou perplexo todo mundo. Como é que foi? Teve pressão contra? Como é que foi? A gente tem visto ultimamente, Felipe, na verdade, que as pessoas, uma parte da sociedade, do ser humano, ele está necessitado, até pela desconfiança, pela tristeza, pelo menos de crise, ele precisa exorcizar, precisa fazer uma catarse. Então não tem um movimento meu que eu não tenha alguém para criticar. Mas eu acho que nós estamos indo no rumo certo. Estamos compondo secretarias com pessoas qualificadas e que vão atender com um foco muito certo no interesse público dos porto-alegrenses. Eu tenho confiança absoluta no meu secretário. Ramiro Rosário será secretário? É um bom nome. Tem vários outros bons nomes que são vereadores. Se ele for secretário, é para recompor a bancada do PP, do Partido Progressista? Todos os secretários serão secretários, não por serem de um partido, de um sindicato, de uma associação. Eles serão aqueles que eu acredito que podem realmente entregar um bom trabalho. E se não entregarem, Felipe, vão pedir para sair. Em quanto tempo o senhor vai dominar a máquina de Porto Alegre? Quanto tempo o senhor imagina? Eu levo X meses para aprender tudo isso. Porque o senhor está dizendo o seguinte, várias respostas são, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, tem a situação financeira. Em quanto tempo o senhor vai dominar essa máquina, saber todas essas informações? Os problemas e as necessidades surgem a cada dia e são sempre novos, estão evoluindo. Então, ter uma visão completa de todos os problemas, provavelmente nunca. O que eu quero é que a máquina esteja um pouco mais preparada para ela atender de imediato as demandas que vão surgindo. E a minha última pergunta, vai aumentar o IPTU? A alíquota não. Mas provavelmente nós teremos que reavaliar a planta, né?
reavaliar os imóveis, porque eles não estão reavaliados, se eu não me engano, desde 1993. Isso é uma questão de justiça tributária. Né? Perfeito. Só que é o seguinte, vai ser uma paulada só, porque aí reajusta tudo de 93 para cá? Como é que funciona isso? Se eu avançar nisso, eu estou falando demais ainda, porque nós não fizemos esses estudos, nós não temos essa evolução. A gente quer aproveitar, se for o caso de fazer isso, e a gente vai começar a estudar fazer isso, botar outros estímulos à qualidade de vida em Porto Alegre, a gente está pensando em como usar o IPTU para isso. Eu juro para o senhor que na próxima vez eu cumpro os tempos também, combinados com a sua assessoria. A gente explodiu todos os tempos, mas eu queria fazer Estamos à disposição, gostei muito de ter vindo aqui. Não, eu gosto sempre de conversar com o senhor, às vezes quando a gente não concorda, mas a gente se entende. Absolutamente normal. Obrigado ao senhor. Acho que daqui a uns 3, 4 meses, dá um bom tempo, né? Quando tu me convidar, estarei aqui, Felipe. Tá bem. Obrigado ao senhor. Uma excelente noite, um bom descanso. Muito obrigado. Um bom trabalho amanhã. Bom ano novo para ti e para os teus telespectadores. Um abraço. Conversei com o Nelson Marquesan Júnior depois do intervalo comercial. Bom, aí o clima fica bem mais leve, abobrinhas recheadas conosco aqui no 21h30. Voltamos em instantes. Venha conhecer a Galeteria Sbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do vazio ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardelotto.com.br. Pensando em melhorar seu condicionamento físico e qualidade de vida? A Academia Estilo Zona Sul oferece natação, hidroginástica, hidrobike e musculação, além de várias modalidades de ginástica. Infraestrutura completa de última geração, piscinas térmicas, ambientes climatizados e uma equipe de professores especializados para melhor atendê-lo. Informações pelo fone 3241-2241. Acesse estilonataçãozs.com.br. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Agora em Porto Alegre, Jalapeno. Venha saborear uma viagem de sabores e delícias da tradicional cozinha mexicana e apreciar esta nova e inigualável fusão de sabores, como o burrito mexicano, nachos, tacos e quesadilhas, todos acompanhados pelos deliciosos molhos especiais. Com ou sem pimenta, um deleite para os paladares mais exigentes. Pensou comida mexicana? Já pro Jalapeno. Praça de alimentação do Bourbon Shopping Vale de Assis, Brasil. Investir em saúde é garantir qualidade de vida. Desde 1983, a Porto Alegre Clínicas oferece planos de saúde ambulatoriais, hospitalares e odontológicos e medicina do trabalho com profissionais capacitados, tecnologia de ponta e atendimento diferenciado. São serviços de excelência, prestados para a segurança do funcionário, o sucesso da empresa e a tranquilidade da família. Com unidades na capital, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí e ampla rede credenciada na região metropolitana, a Porto Alegre Clínicas coloca à disposição todas as especialidades médicas e terapias. Tudo isso proporciona muito conforto e agilidade nos mais diversos diagnósticos e tratamentos. É mais saúde e tranquilidade para a sua empresa, para você e para a sua família. Porto Alegre Clínicas. Soluções completas em saúde.
desabafo, que a esta altura da manhã já não importa o nosso bafo. Pega a chinoca, monta no cavalo e desbrava essa coxilha. Atravessa Osvaldo Aranha e entra no Parque Farroupilha. Amanhecia. Amigo Punk é uma das músicas, né, que estão no Abobrinhas Recheadas. É Abobrinhas Recheadas do... Não, agora, como é que é o nome da... Peraí, tá aqui escrito Dance a Letra. Isso. Né? Isso. Diego Mac, prazer te ter aqui. Não, o prazer é meu, imenso. Gui Malgarize, prazer te ter aqui. Prazer é nosso. Né? Tudo bem. O Gui é diretor e só diretor. O Diego é diretor, coreógrafo. Só diretor é o que eu vou dizer. Diretor, sou iluminador também. Diretor, coreógrafo, iluminador. Joga nas 11. O Diego faz tudo isso e que dança. Eu danço, E faz dança. Né? E com o Diego no vídeo, a Dani Aquino e o Newton Júnior. Isso né? mesmo. Quem mais está no palco? A gente, nessa edição, a gente tem mais a Juliana Rutkowski. Tá. Que daí completa esse time de 4 bailarinos. Mas o Abobrinhas, ele tem diferentes formatos, né? Eu conheço alguns. Isso, pois é. Eu conheço alguns. Exatamente. A gente é um trabalho... Nunca deixaram dançar com eles. É um trabalho que a gente vem, né, desenvolvendo desde 2009. Começou lá com o Grupo Gaia. Louco pra dançar. É isso. E aí a gente vem desdobrando esse trabalho... pesquisando essa relação da dança e do humor, né? E o Abobrinhas, ele vai para esse caminho. Qual é a relação possível de dança e comédia? Né? Algo que nos interessa, porque nos aproxima do público. Isso é um dado que para nós é essencial para nossa arte, estar junto com as pessoas. E também poeticamente, em termos de linguagem artística, de como é que é desbravar essa relação da comédia, da comicidade cênica da dança. Né? Que é algo que vocês adoram fazer, né? O Gaia fazia isso. E vocês seguem fazendo. Isso. Serão 3 apresentações no Porto Verão Alegre. Isso, exatamente. Dias 17, 18 e 19. Aonde? Na Sala Álvaro Moreira. Tá, que é um espaço bom, né? Tem um bom palco para fazer as evoluções. Exato. De vocês. Né? É um local muito próximo do público, então faz muito sentido para o tipo de trabalho que a gente está desenvolvendo. A gente consegue estar contaminado diretamente pela energia do que está acontecendo na hora. Como não é um espetáculo improvisado, mas como está trabalhando com humor e o público acaba se envolvendo demais, sempre tem essa troca muito próxima. Então, é uma sala que já tivemos gratas oportunidades de estar trabalhando ali. É música e dança? Tem texto também? Tem fala? Como é que funciona? Pois é. Essa edição que a gente está chamando de Dança e Letra, né? Ela parte de uma ideia muito simples, que é um jogo que é de mímica de música. Como é que a gente faz mímica de uma música? É simples assim. Então a gente pega o texto dessa música, às vezes literalmente, às vezes com sentido figurado, pega palavra por palavra, transforma cada palavra num gesto. E esses gestos é que são material de trabalho para a gente compor a coreografia. Nesse processo, acaba sendo muito engraçado. Porque tu vai pegando... Tem um estudo de música, claro. A gente viu o Amigo Punk ali, o Newton se joga, o cavalo na redução. Isso, exatamente. O que mais que vem de música, assim? O que mais que vocês... A gente passa a gente vai de Anitta a Chico Buarque. Ou seja, o ecletismo... A gente tem um arcabouço aí de músicas, porque a gente precisa ter um estudo da letra dessas músicas, não é qualquer música que serve. Claro. Então a gente acaba tendo esse estudo e... então a gente tem Anitta... A gente tem Chico Buarque, a gente tem Porto Alegre Demais, tem Tertúlia, que é... Anitta é Poderosa? São os 4, né? Eu e o Newton. Sócio e o Newton. Poderosas. Que espetáculo. Isso. Tu deve te divertir dirigindo isso tudo? A gente pode propor qualquer coisa para eles, que eles vão a fundo investigar. Qualquer tipo de proposta, qualquer tipo de música que vão fazer. Então, realmente, é uma diversão garantida, mas é um trabalho muito sério, porque é uma pesquisa antiga, como se fala, né, vem desde o Gaia, e trabalhar com canções como Chico Buarque... O que é do Chico?
A gente trabalha atualmente com 3, não? 3. A gente tem Todo Sentimento, a gente tem Construção e a banda. Em momentos distintos do espetáculo, com caráteres diferentes também, né? De como é que se dá esse jogo, né? Muitas vezes é pelo contraste, muitas vezes são todos juntos, às vezes é uma pessoa sozinha fazendo uma passagem, uma parte do corpo tem que fazer toda a letra da música. Todo Sentimento é só a Daniela Aquino fazendo uma passagem e toda a letra tem que ser feita com os dedos apenas. Então, são esses desafios que a gente vai lançando que muitas vezes dão esses resultados cômicos. E a Dani tem muito isso da atriz também. Ah, com certeza. O rosto da Dani fala dramaticidade, muito. Dramaticidade, sem essa palavra. Sem dúvida. E aí, o As Poderosas, a gente, logo no início, é para o público entender qual é o jogo. Aí o público entende qual é o jogo e aí o espetáculo só vai, assim, a risada, ela vai num crescente, assim, no final do espetáculo a gente vê as pessoas arregaçadas na plateia porque elas não aguentam mais rir. Então isso é muito legal. Pra gente que tá no palco e que faz dança, e que tradicionalmente tem uma outra recepção, tem uma outra, né, a gente vê que o público reage de uma outra maneira. Essa reação do público pra gente é sensacional, é quase inédita. É quase inédito. No espetáculo de dança, as pessoas saem gargalhando e voltam. Tem gente que já viu Abobrinhas umas 3, 4 vezes. São fãs mesmo, assim. Então, é bem interessante, assim. Por isso que a gente mantém também. O Abobrinhas é o espetáculo mais longevo de vocês? Com certeza. Ele é desde 2009. Ele é mais longevo que o Alice, que ficou um bom tempo em cartaz, voltou com diferentes versões. Isso. Mas o Abobrinhas, ele, com certeza, ele é um marco, assim, né? Pra quem tá assustado em casa, que eu sei tanto, é porque eu vi os espetáculos todos, eu acho maravilhosos os espetáculos todos, né? E quis dançar, viu? Eles é que não deixaram. Disseram que eu era horroroso, mas eles estavam certos. Ai, que horror. Eles estavam certos. Eles me podaram esse lado bailarino que eu tenho. Tá, mas sempre dá tempo. Espanhol não dá tempo. Bom, Felipe, eu vou ter que pensar num convite para as próximas uma participação mega especial, uma entrada e saída. Ia ser sensacional. Tipo assim, a Gisele Bündchen na Olimpíada, cruza reto, assim, uma coisa sem nada. Tá bom. Vamos lá, gente. O que as pessoas vão encontrar, além de dar boas risadas com vocês, além de... a dança em si, o que está lá? Como é que ela se dá nisso tudo? O que vocês usam da dança? Então, a gente parte dessa ideia de colecionar esses gestos aí que tem as letras das músicas, tá? E aí a gente coloca isso em diferentes configurações de dança mais tradicional. Por exemplo, uma dança de par, uma dança de casal, um padedê, que a gente chama, um duo. Né? Muito, porque as pessoas entendem, é uma forma mais clássica da dança, digamos assim. E a gente aplica essa forma nesses gestos. Então, como é que eu consigo fazer esse gestual da letra, que nesse caso é o Camimesa, do Roberto Carlos, em duo, em um padedê. Uma mulher dançando com um homem. Ou um homem dançando com outro homem. Na tertúlia, por exemplo... Vocês querem quebrar conceitos gaúchos. Olha lá. Pois mas é ótimo, Vamos lá. Chutaram. Atenção, pessoal do MTG. Não vá ao espetáculo que vocês não querem de falar. Quem dá tertúlia? Tertúlia, a cena chama As Irmãs Siamesas. As Irmãs Siamesas. Então, nas Irmãs Siamesas, a gente tem um corpo só, feito de 2 pessoas. Então, esses gestos, eles têm que... Né, as pessoas estão abraçadas e eles têm que fazer esses gestos em comum, juntos, sincronizados. Como se fosse um único corpo. Como se fosse um único corpo. Então, são várias formas de dança, bem tradicionais de dança, que as pessoas têm que conhecer. Né? Isso, exatamente. Com Porto Alegre é demais. Brincamos aí com um pouco do que achamos da cidade, o que achamos de como é que está o nosso meio cultural. Qual o total de música? Creio que a gente esteja com 18 músicas. É um espetáculo de 1h30. Isso, 1h20. 1h15, 1h20. Tá. Mas a gente está sempre criando. Agora a gente tem 10 dias para essa temporada e a gente ainda está preparando coisas novas. Porto Verão Alegre é um momento que a gente sempre se desafia a trazer novas cenas e novas cenas. Quem for dia 17, pode voltar dia 18 e encontrar coisa diferente? Pode. Sempre vai ter. É inevitável.
Tá. E uma questão só para... Você estava falando de Porto Alegre cultural hoje. A cena cultural de Porto Alegre nesse momento, como é que tá para vocês dois que são experientes nisso, né? Estão muito tempo rodando. Como é que tá a avaliação de vocês? Depende do ponto de vista aí também que a gente vai pensar essa questão aí. Se a gente pensa do ponto de vista da produção, né, dos artistas, dos grupos, é fenomenal. A gente tem uma produção absurda em Porto Alegre, produção cultural maravilhosa, de excelente qualidade, de grupos que trabalham há muitos anos e vêm se mantendo, né? Passa ano e eles vêm se mantendo. Nesse ponto de vista é incrível. Eu acho grande trabalho de resistência. Exato. E extremamente qualificado e reconhecido. Resistência, acho que essa é a palavra. Eu acho que o Gui tem uma palavra muito legal. É uma resistência mesmo de muita gente. Né? Muita gente no teatro, na dança, na música. Resistir, apesar das dificuldades. Nesse caso, Porto Verão Alegre é muito legal porque concentra todo mundo e chama. Certeza. Sem dúvida. É uma união de força, né? O evento é muito bom. 17, 18 e 19 na sala Álvaro Moreira. A gente vai encerrar de novo com imagens de vocês, do Amigo Punk, mas eu quero agradecer a vocês, desejar mega sucesso. Você sabe que eu adoro não só o Abobrinhas Recheadas. Eu vou entregar aqui, né? Eu não vou entregar. Vai, entrega, claro. Os dois são meus padrinhos de casamento. Os dois são os queridos. Eu conheço eles há 10 anos, 12, 15 anos lá, então sempre... Tá? E nunca me convidaram para dançar. Imagina. E nunca me convidaram para dançar. Mas tudo bem. Tá, vamos lá então. 17, 18, 19. Tem gente que está odiando na praia essa entrevista, azar da pessoa. 17, 18 e 19 de janeiro. Sala Álvaro Moreira. Isto. Abobrinhas Recheadas. Dance a letra. Exatamente. 4 bailarinos no palco. Direção, iluminação, coreografia, o que mais ri. Por enquanto isso, tá. E o Diego Bach, Daniela Aquino, Newton Júnior e Juliana Rutkowski. Juliana, né? Isso. Juliana Rutkowski no palco. Gente, quero agradecer a vocês. A gente agradece, é um prazer absurdo estar aqui contigo. Muito legal ter vocês aqui, sucesso mesmo. Eu não sabia que era eles. O pessoal da produção marcou a entrevista, eu disse, eu não sabia que era eles. Estou de cara com esses dois queridos aqui. Sucesso para vocês. Valeu. Vamos rodar. Então, o Amigo Punk, que é o vídeo que está aí no ponto para nós, encerrar esse papo com o Diego Mack e com o Gui Malgazini. Eu tenho que parar falar devagar o nome do Gui, porque Malgarize, eu sempre erro esse nome, Malgarize, né? E a gente volta amanhã para mais um 21h30. Tchau, Gris. Tchau. Valeu. Tchau pra você, até amanhã. Amigo Punk, escuta este meu desabafo. Que a esta altura da manhã já não importa o nosso bafo. Pega a chinoca, monta no cavalo e desbrava essa coxilha. Atravessa Osvaldo Aranha e entra no Parque Farroupilha. Amanhecia. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Eco